Olá, que ótimo ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre adoção. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento revelam que o Brasil tem cerca de 5.000 crianças e adolescentes à espera de um lar adotivo. E são mais de 36 mil pessoas ou famílias dispostas a adotar. Então, por que essa conta não fecha? Quem explica pra gente é a jornalista Sheila Freiner Yoshimura, que é palestrante sobre o tema e cofundadora da Casa Lar Semente Viva, um abrigo aqui de Florianópolis que há 13 anos acolhe crianças e adolescentes vítimas de todo tipo de violência. Nós já estamos no ar. Sheila, bem-vinda mais uma vez ao Rede de Inclusão. Obrigada, Michele, pelo convite. É um prazer estar aqui neste importante programa. Sheila, você é cofundadora de uma instituição muito importante aqui em Florianópolis, um abrigo, né? E também palestrante sobre o tema adoção. E eu abri o programa com uma pergunta aí no ar. Por que a fila da adoção não zera? Pois é, né? Por que a conta não fecha? Tem mais pretendentes do que crianças aptas a serem adotadas. Porque a maioria dos pretendentes habilitados à adoção tem um perfil específico. Preferem bebês, muitas vezes de cor branca, sem doenças. E o que estão nos abrigos hoje são crianças e adolescentes maiores. Então, por isso que a conta não fecha, por causa do perfil hoje, geralmente escolhido pelos pretendentes. E é um número grande de famílias, né? É um número grande. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E um número grande de crianças também esperando nos abrigos. Porque a gente vai pensar, né, nos abrigos que acolhem essas crianças, né? Então nós temos vários abrigos, né, no Brasil todo, em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, né, nós somos a Casa Lar Semente Viva, um dos abrigos de Florianópolis, porque aqui só a sociedade civil mantém 9 abrigos mantidos pela sociedade civil, sendo que formando aí os 10 que é mantido pelo poder público, mas é a sociedade civil desempenhando um grande e importante papel. Você costuma falar nas suas palestras sobre o termo adoção sem romantismo. Explica melhor pra gente. Pois é, por que adoção sem romantismo? Porque adoção, Michele, não é caridade. A adoção não é para a família satisfazer um desejo de ter um filho porque não conseguiu gerar um filho biológico. A gente entende e a gente compreende essas famílias que não conseguiram ter filhos por meio, biológico. Mas a adoção é muito mais que isso. A adoção é uma escolha para a vida. Quando você vai adotar uma criança que foi acolhida institucionalmente, que vem com seus traumas, com suas dores, com sua história de vida, precisa respeitar essa história. Então a adoção, ela tem que ser sem romantismo, sabendo de todos os desafios que são inerentes à parentalidade, à paternidade, à maternidade. Então, por isso que a gente sempre fala, a adoção é uma escolha para a vida, por isso que precisa ser sem romantismo. Porque muitos atribuem aí, quando tem algum problema, não, filho dele é adotivo. Mas o filho biológico também tem seus desafios. E essa frase acontece muito, né? Muito. Então, acaba tendo um preconceito com a questão da adoção. E como que você vê hoje? As pessoas estão percebendo esse movimento um pouco diferente, porque a gente acaba romantizando mesmo, né? Acaba virando uma propaganda, muitas vezes institucional, da adoção, aquela família perfeita. Tem que mostrar esse outro lado também, porque todas as famílias têm os seus altos e baixos, Exatamente, independente de ser por via adoção ou não. Toda questão de relação entre pais e filhos tem seus desafios, né? Cada fase da criança é uma fase, cada processo da criança é um processo e também assim é na adoção. A gente vê que hoje existem mais informações, a respeito disso, ou seja, até o próprio curso da habilitação para adoção trata desse assunto, os grupos de apoio à adoção tratam desse assunto, mas é importante desmistificar, sim. A adoção é uma escolha para a vida, criança não é um produto para ser devolvido. Não deu certo, está me incomodando muito, então vou lá e te devolvo porque não quero mais. Mas se fosse um filho biológico, você devolveria para quem? Exatamente. Fica no ar essa pergunta, né? Sheila, qual seria a principal dica, então, que você daria para essas famílias, pessoas interessadas em adoção? Uma dica a mais importante, assim, quando ela decide adotar? Eu digo que toda família tem que estar inserida nesse processo. Se é um casal, por exemplo, que tem um filho adolescente de 16 anos, esse filho adolescente ele tem que estar de acordo com essa decisão em família. Porque a adoção, ela vai envolver
toda a família extensa e todos têm que estar preparados para esse desafio. Quanto mais você se preparar, quanto mais você pesquisar com outras famílias que passaram pela adoção, quanto mais você abrir o seu leque de consciência sobre essa escolha, melhor. Então precisa mesmo ter sentar, né? Uma roda de família para conversar e colocar aí quais são os desejos, o que cada um pensa diante dessa situação, né? Exatamente, porque muitas vezes, por exemplo, se tem um filho adolescente e o filho não é inserido nesse processo, lá na frente pode haver rejeição, pode haver resistência e pode ocasionar mais um problema interno na família. Por isso que eu digo que até o pet tem que estar envolvido, que hoje, né, tá muito em moda a moda pet, até o cachorro ou o gato ou o pet tem que estar envolvido. Uma reunião de família, né? Exatamente. Sheila, a gente vai fazer uma pausa agora para assistir um vídeo que viralizou nas redes sociais, inclusive na rede social da Casa Lar Semente Viva, e emocionou aí muita gente, que é a história de adoção de 4 meninas, né, 4 irmãs aqui de Florianópolis que estavam morando na casa até o momento da adoção, né? Exatamente, estavam conosco há 1 ano e foi uma adoção que ganhou repercussão aí nacional, mundial, né? Pela internet, e foi lindo demais e a repercussão foi muito positiva. Então, vamos assistir. A gente quis fazer isso para vocês porque são 4 irmãs, certo? E os papais querem que cada uma nasça individual, porque quando tem 4 não nasce tudo de uma vez, mesmo que sejam quádruplos. Que na verdade, como vocês são em 4, as 4 não nascem de uma vez só. Tchau! Daí o que acontece é que eles já estão aqui esperando você. Acho que isso vai entender que você seja muito feliz. Que o sol seja brando em sua cabeça. Que o caminho seja sempre macio aos seus pés. Que a bênção do Senhor te proteja aqui. Como foi conhecer as 4? Nossa, muito mais do que nós pensamos, né? É um parto literalmente, né? É um parto literalmente. Não tem como não se emocionar, né, Sheila? Como é a história dessa família? Nossa, essa história, assim, eu me emociono todas as vezes que eu lembro, né? Isso foi em setembro do ano passado. Começou, na verdade, dia 1º de agosto do ano passado. E essas 4 irmãs de 12, 11, gêmeas de 9 anos, estavam no Busca Ativa, que é um instrumento da justiça em que essas crianças têm suas fotos e suas histórias disponibilizadas no sistema e quem está habilitado à adoção pode ter acesso. E aí, uma bela família, linda família de Belo Horizonte, viu essas 4 irmãs e aí apertou lá o botão que tinha interesse e aí começou toda essa história. Foi uma história muito linda porque essa família, Michele, já tinha 2 filhos biológicos, um autista, e adotou 4 irmãs juntas. Foi uma história que realmente me ensinou muito sobre o que é altruísmo, o que é empatia, o que é uma escolha sem romantismo, porque eles não romantizaram. E aí, esse vídeo que foi gravado foi sem pretensão nenhuma. Na verdade, essa mãe, como eles eram de Minas Gerais, ela pediu que registrássemos o nascimento das filhas e um dia antes, quando ela chegou e eu fui buscá-los no aeroporto, ela falou, Sheila, posso te fazer uma pergunta? E ela bem assim, minuciosa, eu falei, que foi? Será que dá para eu conhecer uma de cada vez? Para eu poder dar um cheirinho nelas, uma de cada vez? Eu falei, nossa, é claro que sim, e vamos até incrementar isso como protocolo da casa. Então esse vídeo foi no momento em que elas não sabiam que eles já estavam na casa. Eles não se conheciam Não se conheciam ainda, só por vídeo. Então elas sabiam que naquele dia elas iriam conhecê-los, mas elas não sabiam que era naquele momento. E aí foi surpresa para elas e eles, cada vez que entravam, teve toda aí esse amor, esse acolhimento, esse afeto. E eles ficaram durante 5 dias aqui na cidade para fazer a aproximação e aí embarcaram para Minas Gerais e eu fui junto nessa viagem. Em princípio eu não iria, mas depois eu fiquei preocupada como as crianças iriam reagir, né? Nunca viajaram de avião.
Então, como seria, né, essa viagem, que seria uma viagem longa, e eu fiz uma surpresa para elas, que eu iria junto. E foi lindo, porque no avião a companhia aérea também anunciou, né, a adoção, então fomos aplaudidos dentro da aeronave. Mas uma coisa, Michele, que me chamou muita atenção e que eu me emociono muito quando eu falo. Porque estavam muito bem conectados, eles já chamavam de mãe, já chamavam de pai, e elas estavam muito bem, o voo foi tranquilo, mas quando nós chegamos na porta do apartamento deles, as 4 vieram se abraçar em mim. E eu me arrepio. Era uma despedida também ali, né? Tipo assim, era uma porta para o desconhecido. Sim. E eu falei, muito obrigada, Deus, por ter vindo junto. Porque eu me coloquei no lugar delas, por mais que eles criassem vínculo ali, com certeza. Era uma porta desconhecida. E aí quando elas se agarraram, as 4 em mim, e eu entrei no apartamento, a família esperando, eles estavam em festa, os que não puderam vir mandaram um vídeo, e aí lá já entramos e já fizemos essa transição de ciclo de vida, e foi lindo demais. Só que a Jaque e o Tadeu, que hoje viraram a minha família também, né, nós nos falamos quase que todo dia, é um exemplo para mim de amor, um amor divino, um amor sobrenatural. Porque eles não tinham condições financeiras, o pessoal perguntava, eles são ricos para adotar 4 irmãs? São pessoas humildes, mas pessoas muito sábias. Foram as pessoas mais sábias, da qual um dia eu sentei numa mesa. Que grandeza. Uma grandeza do que a valorização do ser e não do ter. Porque hoje a sociedade valoriza muito o ter. Eles mostraram a grandiosidade de ser. E foi uma das lições mais lindas da minha vida. Hoje elas estão bem, né, estão muito bem adaptadas, eles estão realmente muito vivendo esse momento, né, de vínculo familiar, elas estão crescendo a cada dia. E o mais lindo de tudo, né? Hoje as 4 podem ter uma família, estão vivendo em família. E tiveram desafios no início? Tiveram, como toda família tem. Com certeza. Mas o que falou mais alto neles foi o amor, a persistência e a resiliência, né? Dos momentos difíceis, saber que todo momento difícil também passa, né? Tudo é passageiro, né? Nossa, e 4, que já é difícil, uma adoção quase considerada tardia pela idade dela. Sim, tardia, imagina, 12, né? Que ia fazer 13, fez 13 já, né? 12, 11 e gêmeas de 9. E já fazem 13 anos da Casa Lar Semente Viva. Em maio completamos 13 anos da Casa Lar Semente Viva, né? Que nasceu ali por um grupo de mulheres da Igreja Palavra Viva, da qual eu fui quase uma das últimas a entrar nesse grupo. A maioria não ficou, né? Teve pessoa que viajou, foi para fora, outras foram trabalhar nas suas áreas. E eu, que era para ser provisória, estou ainda lá há 13 anos, mas me dedico voluntariamente como se eu ganhasse o maior pagamento do mundo. Porque quando a gente vê tipo, a história das 4 irmãs sendo ressignificadas, não tem pagamento maior. E são todos os dias, 24 horas por dia, né, Sheila? A casa funciona 24 horas por dia, 12 meses por ano sem parar. Claro, nós temos uma equipe de funcionários, né? Uma equipe técnica, uma equipe funcional. Então, uma estrutura muito grande. Por quê? Porque não é só dar uma cama, a escola, comida para essas crianças. A partir do momento que essas crianças entram do portão para a Casa Lar, há toda uma investigação de sua história para definir o seu futuro. A gente vai fazer um estudo para ver se essa criança pode voltar para a família biológica. E quando isso não acontece, aí sim vai para adoção. Mas é um trabalho muito minucioso, porque essas crianças muitas vezes não, sempre vêm só com a roupa do corpo. Então nós temos que resgatar toda a sua história médica, a sua história educacional, a sua história de vida, todo o seu histórico. E aí é um trabalho muito, muito, muito minucioso, muito detalhoso e de muita responsabilidade. Porque qualquer condução equivocada compromete o futuro dessa criança. E vocês têm um projeto dentro da casa também que é do apadrinhamento afetivo, né? Exatamente. Estou aqui com o livro, né, Michele? Esse livro foi lançado em 2022. É um livro precursor aqui. É o Apadrinhamento Afetivo que nos une ao amor, que é sobre um programa também de apadrinhamento para crianças que não têm perspectivas para serem adotadas. Então esse é o apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento financeiro é para aquelas empresas, pessoas que querem apadrinhar, e o apadrinhamento de prestação de serviço é você, por exemplo, como jornalista, dizer assim, eu quero ajudar vocês na parte de comunicação. Então são 3 modalidades de apadrinhamento. No nosso site casalarsementeviva.com.br pode baixar esse e-book gratuitamente. Eu vou deixar esse livro para você como presente. Ai, obrigada. E isso aqui é incrível também, né? Eu já tive a oportunidade de estudar um pouco, né, quando você fez esse lançamento.
E como é bonito a gente poder, né, contribuir de alguma forma. Todos nós temos, seja profissionalmente como de coração, né, Sheila? Como você falou, alguma coisa para contribuir ao mundo, né? Todos nós temos na mão o poder de fazer a diferença, né? A gente estava aqui falando nos bastidores. Tem uma frase de Freud que diz: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então a gente reclama muito da sociedade, reclama que não está bem, mas o que a gente está fazendo para mudar a sociedade? Então cada um de nós tem na mão algo a fazer, basta a gente querer. Que lindo. Sheila, muito obrigada, é sempre lindo ter você aqui com a gente, né? O teu amor, por isso que você escolheu, brilha os teus olhos, então acho que esse é o resultado que está no caminho certo, né? Ah, que bacana, eu gosto muito quando as pessoas falam. Geralmente quando vamos em entrevistas, os seus olhos brilham, e quando os olhos brilham, a boca nem precisa falar, né? E realmente eu amo o que eu faço, né? Não é fácil, é desafiante, às vezes dá vontade de desistir, tamanhos desafios, mas eu digo que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, e certamente Ele me capacita todos os dias a continuar nessa jornada. E eu agradeço a todos vocês também que fazem parte aí dessa missão. Amém. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E a gente fica por aqui, que história linda, né? A gente vai deixar aqui o endereço, então, da Casa Lar Semente Viva, para você entrar em contato e saber mais, quem sabe até fazer uma visita a esse espaço tão especial que vai recebê-lo de braços abertos. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá!